à questão da segurança nacional na Amazônia, eu queria lembrar o seguinte: aqueles centros de poder mundial que eu falei, eles têm como interesse vital, uma necessidade, por isso eles vão à guerra, manter ou ampliar o seu status de poder. Isso implica um altíssimo consumo de recursos que ou eles não têm em seus territórios ou precisam manter e não explorar totalmente como reserva estratégica. Daí a necessidade de se projetar mundialmente na busca desses recursos que eles necessitam para manter o seu status de poder. Esse interesse vital vai desdobrar-se num objetivo que é exercer influência, controle ou presença em áreas importantes no mundo, não apenas pelos seus recursos, como também pela posição geoestratégica dessa área no mundo. Por exemplo, o Canal de Suez, por exemplo, a Crimeia, por exemplo, o Canal do Panamá. Então, como estratégia para ter aquele interesse vital, aquele objetivo decorrente, eles têm como estratégia projetar poder, limitar a projeção de rivais e dificultar a ascensão de novos rivais nas regiões de seus interesses. E aí eles impõem barreiras ao desenvolvimento militar e científico-tecnológico daqueles países regionais. Então, nessa cadeia, interesse vital, objetivos e estratégia, ao se projetar em qualquer parte do mundo, eles exercem influência, reflexo sobre a soberania, segurança e defesa nacional dos condôminos daquela região. Então, hoje, de preferência, mas não é exclusividade, essa projeção se faz inicialmente de forma, entre aspas, pacífica, para exercer o controle e influência naquelas áreas sem ter a invasão para ocupação e colonização ou administração, de modo que, exercendo controle e influência sem ocupação, eles tenham acesso à maior parte do bônus sem ter o ônus da administração. Isso eles fazem através de acordos, internacionais e por meio de negociação. Muitas vezes esses acordos são interessantes para os países de uma determinada região e outras vezes, não sendo, eles tentam impô-los através de pressões, coação, sanção e até mesmo invasão e ato bélico, como nós vemos no mundo. Mas essa não é a primeira ação não é a ação bélica, como já foi em outros tempos. Ao exercer o controle e influência nos recursos ou em uma determinada área, eles podem, muitas vezes, mediante acordos, o país que aceita um acordo desse não perde 1 centímetro de território, mas perde a soberania para explorar o seu patrimônio naquele território, porque fica submetido a um acordo internacional, muitas vezes imposto por meio de pressões, sanções ou até mesmo agressão. Então, é esse cuidado que nós temos que ter na Amazônia. Hoje em dia, 30% do território nacional já é terra indígena ou unidade de conservação. Nenhuma invasão militar, nenhuma ameaça militar, apenas pressões no campo político, econômico e no campo psicossocial, e imposição de acordos. E aí vem mais acordos ainda que eles tentam nos impor, como a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, que está parado no Congresso, mas se passar pelo Senado, o Brasil perde totalmente a soberania na Amazônia. Se eles conseguirem criar o Corredor Ecológico AAA, Andes, Amazônia, Atlântico, nós vamos perder totalmente a soberania em toda a calha norte do Rio Amazônia. E como surgiu essa proposta do Corredor AAA? Através de ações sucessivas, porque o tempo estratégico não se conta ano a ano, se conta por décadas. Em 1991, criaram a primeira grande reserva indígena em região de fronteira, Brasil e Venezuela, terra indígena Yanomami, com pressão internacional para uma gestão compartilhada, uma vez que a terra indígena Yanomami pega parte do Brasil, parte da Venezuela. E aí, de 1991 para cá, toda a calha norte do Rio Amazonas é terra indígena e unidade de conservação. E aí eles criam, então, depois de 30 anos, surge a ideia brilhante de um corredor ecológico AAA, exatamente onde criaram, durante 30 anos, todas essas terras indígenas e unidade de conservação. E se eles impuserem a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, que o nosso presidente disse que, como é um tratado que diz respeito a ambientalismo e terras indígenas, deveria passar sem ser aprovado no Congresso Nacional. Olha o que diz apenas 5 artigos dessa Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas. Que nas terras indígenas, os índios têm direito a autogoverno, livre determinação de sua condição política, instituições políticas e sistemas jurídicos próprios, pertencer a uma comunidade ou nação indígena, vetar atividades militares e recusar medidas legislativas e administrativas do governo em suas terras. Isso é criar Estados-nação dentro do território nacional, dentro da nação brasileira, porque povo,
indígena, que eles chamam. Para mim, é brasileiro indígena. Território, nação, instituições políticas, isso é Estado-nação. E o artigo 42 dessa declaração pede ao Conselho de Segurança da ONU, pela responsabilidade de proteger, a autoridade para intervir. O artigo 46 só protege quanto à integridade territorial e unidade política, mas não protege quanto à soberania, porque já que o país aceitou uma declaração dessa, e com todos esses artigos que comprometem a soberania, ele cedeu soberania, não perde 1 centímetro de território, mas perde soberania para explorar o seu patrimônio. E o governo Lula, em 2007, votou a favor dessa declaração, mas ela está parada no Congresso e sem passar no Senado. Ela não pode ser ratificada. Então, ensinamento: uma região rica, que seja um vazio de poder, que tenha uma população segregada, como segregaram o indígena do restante dos seus irmãos brasileiros, desnacionalizada, como as ONGs convencem os indígenas de que eles não são brasileiros, sob liderança de ONGs ligadas a potências alienígenas ou atores não estatais, como ONU, etc. Isso acaba ocorrendo perda de soberania e ou integridade territorial a despeito do direito internacional. Eis aí a nossa ameaça na calha norte do Rio Amazonas. E o exemplo histórico tem: a Espanha perdeu todo o oeste brasileiro porque não ocupou, nem dava para ocupar. A Bolívia perdeu o Acre porque não ocupou. A Sérvia perdeu o Kosovo porque desocupou. Com sua população, ficou a população albanesa. E a Ucrânia corre o risco de perder o seu leste porque tem maioria de população russa. Meus senhores, invasão ampla, para concluir, invasão ampla do território brasileiro, ou mesmo da Amazônia, é impensável, é improvável. As ameaças são de bloqueio ou ocupação temporária de sub-áreas importantes. Na Amazônia, quais são as sub-áreas importantes que podem ser ocupadas ou bloqueadas temporariamente? Roraima e a foz do Rio Amazonas. Se ocupar temporariamente ou bloquear a foz do Rio Amazonas, Manaus para. Então, não precisa invadir a Amazônia. O miolo da Amazônia é uma área passiva. Ninguém vai ficar brigando por margem de rio ou árvore. Eles vão brigar pelo bloqueio e ocupação da foz do Rio Amazonas. Basta ocupar ali, não precisa ocupar a Amazônia. E, a partir dali, impõe um acordo. Dizem eles: eu saio daqui, mas vocês assinam esse acordo pelo qual vocês vão ter que cumprir todas essas regras aqui para explorar o seu patrimônio, de modo que nós, entre aspas, comunidade mundial, fiquem com a grande parte do bônus, sem ter o ônus da administração, e vocês ficam com a menor parte do bônus do patrimônio da região. É isso que nós estamos correndo risco. A fronteira oeste, com os países hispânicos, é plano B, porque ali é plano A no que diz respeito à segurança pública, delitos transnacionais. Mas invasão por ali, raciocine aqui comigo. Uma invasão da Amazônia viria pelo Pacífico, tendo que ter o aval de países hispânicos, que, se desse esse aval, estariam comprometidos moralmente com a América Latina o resto da vida. Ter que atravessar os Andes, uma logística dificílima e um movimento de tropas logística todo carreado numa rodovia fácil de obstruir, chegando em áreas periféricas do Brasil, que não interferem em nenhuma região de maior importância da Amazônia, tendo que ali, nas áreas periféricas, passar décadas combatendo o melhor combatente de selva do mundo, eu acho que eles não virão por ali. Tem que vir lá do Pacífico, lá da Califórnia, ou mesmo da Ásia. Eles viriam, para mim, da Flórida, onde já tem a OTAN, onde já está a Quarta Frota, onde tem o Comando do Sul, que basta receber tropas. A região do Caribe tem várias ilhas ligadas a países da OTAN. As Guianas são países ligados à OTAN, a países da OTAN. A Guiana é ligada à Inglaterra, o Suriname ligado à Holanda, e a França não é departamento ultramarino, coisa nenhuma, é França. A OTAN já faz fronteira com o Brasil. A dali, para ocupar ou bloquear a foz do Rio Amazonas e impor um tratado internacional tremendamente ruim para nós, não é difícil. Outra, se forçar, a Guiana não tem condições de manter a neutralidade se for pressionada por uma coalizão multinacional, Estados Unidos, OTAN e países aliados. Eles passam pela Guiana, chegam na fronteira de Roraima, de lá lançam uma operação aeromóvel, aeroterrestre, e bloqueiam a BR-174 na entrada do Amazonas para Roraima, isola Roraima. Aí diz assim: eu saio daqui, mas deixo uma base e vocês vão ter que assinar esse acordo aqui, pelo qual vocês vão ter que cumprir todas essas regras para explorar o seu patrimônio na Amazônia, de modo que nós,
comunidade global, entre aspas, fiquemos com grande parte do bônus, sem ter o ônus da administração. Vocês não perdem um centímetro de território, perdem soberania para explorar o seu patrimônio. E se eles quiserem, também não precisam atuar diretamente na Amazônia, não. Já disse aqui, invasão da Amazônia é impossível, é improvável. Basta ocupar determinadas áreas, essas duas que eu digo que são as principais. Fronteira Oeste ou Plano B. Mas não precisa nem na Amazônia. Se bloquearem a plataforma de petróleo da bacia petrolífera no litoral Campos Santos, não vai uma gota de petróleo para o continente. Bloqueia e diz, se vocês não assinarem esse acordo aqui, nós vamos bloquear e vamos a ida de petróleo, né? Da bacia petrolífera de Campos para o continente, vocês ficam sem petróleo. É isso, meus senhores, que é ameaça internacional. Não pensem que o militar é bobo de achar que vão invadir a Amazônia inteira. Não conseguem ficar no Afeganistão e no Iraque, vão ficar em toda a Amazônia. Não precisa. E outra coisa, não precisa nem fazer uma invasão dessa, um bloqueio desse, porque o Brasil já está entregando de mão beijada, como eu falei, tudo isso que aconteceu em termos de terras e unidade de conservação, não houve nenhuma ameaça militar. Foi cessão voluntária de soberania por diversos governos, de 1991 para cá, entreguistas, exceto o de 1919 a 1922. Aliás, de 2016, Temer e Bolsonaro. Até eles, e a partir de agora voltou a ser entreguista, estamos entregando a Amazônia.